Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro. Estamos na 22ª semana do tempo comum. E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas, irmãos e irmãs, Jesus sai da sinagoga, né, que é o templo, e ele vai para casa. Então, ele vai até a casa. Um fator importante porque os primeiros cristãos eles começam na casa, né, entrar na casa, entrar na vida das pessoas, né? A febre, o estado febril era algo de ruim que impedia a sogra de Pedro de servir, né? Então ela estava prostrada diante de uma febre que também era até interpretada como uma possessão, algo que a impedia de servir. No entanto, Jesus eh, inclinando-se sobre ela, ameaçou a febre, né? Ou seja, como se fosse realmente um espírito impuro, né? E aí a febre a deixou. E quando a febre a deixa, ou seja, toda a prostração, todas as coisas ruins que ela estava cometida, quando Jesus nos liberta de todas as febres, de todas as maldades, tudo aquilo que não é bom aos olhos de Deus, eu começo a viver de fato uma vida que agrada a Deus. E a vida que agrada a Deus é servir ao Senhor com alegria, né? Então, depois Jesus continua curando muitas pessoas, libertando-os do mal, né? E é aquilo que a gente sempre reza, mas livrai-nos do mal. Que Jesus continue nos libertando de todas as maldades. Porque mesmo os demônios que saíam, e os demônios saíam e sabendo quem era Jesus. Tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus vivo, tu és o Messias. Eles sabiam. E o poder de Jesus muito maior, evidentemente, do que os demônios, o mal, a maldade. Isso é importante também para a gente entender e a gente até ter essa consciência de que não precisamos temer as maldades ou temer o diabo, né? Mas a gente deve acreditar em Deus, acreditar em Jesus, né? Acreditar de fato que se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes a gente vê algumas pregações que enaltecem demais o diabo, o inimigo, né, a preocupação com o inimigo, e se esquecem do amigo que é Jesus, que é portador do bem, portador da justiça, da paz, do amor, e certamente tudo isso é superior a tudo aquilo que é contrário aos olhos de Deus, tudo aquilo que é o ódio, a inveja, a intriga, a injustiça, a calúnia, tantas coisas que podem também sair do coração, mas que a gente precisa purificar esse coração das coisas boas, purificar esse estado febril quando a gente não consegue servir. Então é preciso a gente procurar essa caminhada de conversão
que nos conduz, né, ao serviço, à diaconia, e assim eu deixo de estar prostrado para servir ao Senhor. Vamos todos nós com essa diaconia como uma perspectiva fundamental da nossa vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia para todos vocês.